Olá, quero te saudar com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e dizer para você que sou muito grata a Deus por estar aqui mais esta vez. E nós vamos falar da lição de número 6, Jonatas, um exemplo de lealdade. E para que você entenda bem essa história de Jonatas, da escolha de Davi para rei, é necessário que você, professor, comece a ler 1 Samuel a partir do capítulo 10, e aí você vai entender perfeitamente as escolhas de Deus, por que Saul foi rejeitado, por que Jonatas não foi o sucessor de seu pai como rei de Israel. E nós vamos falar sobre uma linda história de lealdade, uma linda história de amizade que alecou até os nossos dias, né? Tantos séculos se passaram e esta história ainda nos emociona até nos dias de hoje, e enquanto Jesus Cristo não voltar, vai emocionar centenas de milhares de pessoas. É uma história de fidelidade, de fé, de obediência, de humildade, de coragem, virtudes indispensáveis a um servo e uma serva de Deus. Nós precisamos de todas estas características e que nós vamos encontrar em uma única pessoa, de um jovem chamado Jonatas, filho de Saul. Então, leia para você entender tudo. E se você já leu, incentive também na sua classe a seus alunos que leiam esta maravilhosa história que está registrada em 1 Samuel. E vamos resumir um pouquinho dessa história. O povo de Israel estava cansado de ter juízes, estavam cansados de ter profetas como líderes, e eles queriam não mais um governo teocrático. Eles queriam ter um rei como as outras nações vizinhas. Eles queriam ter um rei como as outras nações pagãs. Eles não queriam mais na verdade, eles não queriam mais o governo de Deus diretamente sobre eles. E o povo levou isso para Samuel, e Samuel levou essa questão para Deus. E Deus disse para Samuel: Samuel, fique tranquilo. O povo não está rejeitando você, mas eles estão rejeitando a mim. E eu vou fazer de conformidade com o desejo do povo. Mas digam a eles as consequências que eles sofrerão por ter escolhido um rei. Seus filhos vão trabalhar, quer dizer, a vida do povo ia mudar. Samuel achou que com estas cláusulas o povo deixaria de querer um rei e eu continuar servindo a Deus e ter um governo teocrático. Mas não foi o que aconteceu. O povo a si mesmo escolheram um rei. E Deus então escolhe Saul, da tribo de Benjamim, um homem que tinha todas as características para ser o governante do povo de Israel. E Deus o capacita para tal e o enche com seu Espírito Santo. E quando ele foi escolhido, Deus, por intermédio de Samuel, lhe diz algumas coisas que vão acontecer, para que ele creia naquela profecia. E Deus disse que aquilo ia acontecer daí a alguns dias, mas a história diz que naquele mesmo dia, muitas daquelas coisas aconteceram. Saul foi cheio do Espírito Santo, ele profetizou, mas ainda tinham coisas daquela profecia que ainda ia se cumprir. E quando passaram mais ou menos 2 anos, Saul estava pelejando contra os filisteus e o povo estava sendo oprimido por eles, e o povo começou a abandonar Saul na peleja e ele ficou desesperado. E Samuel disse que dentro de 7 dias ele estaria ali para sacrificar a Deus e pelo povo. Só que Saul não passou na prova do crivo do tempo. E passados 7 dias ele não esperou. E ele foi exercer um ofício que não era dele. Ele foi sacrificar a Deus. E Samuel chegou exatamente no momento que ele estava indo sacrificar, que ele já estava sacrificando a Deus as ovelhas, os bois. E Samuel fica triste e horrorizado com aquela cena. Por que ele não tinha esperado a Samuel? E ali, aqueles 7 dias, era a prova para que Deus confirmasse o reino de Saul, o reinado dele para todo sempre. Foi assim que Samuel disse para ele: olha, Deus ia confirmar hoje o seu reinado para todo sempre. Mas infelizmente isso não pôde acontecer. E
na história de Agag, nós vemos que Deus manda ele matar os amalequitas, destruir Agag e não tirar nada dos despojos. E nós vemos que mais uma vez Saul desobedece a Deus e lança a culpa sobre o povo. Ele diz que o povo é que quis deixar Agag com vida e colher o melhor das ofertas, das ovelhas, dos bois para sacrificar a Deus. E aí Samuel de vez diz para ele, quando Samuel foi para ir embora e ele não queria ser envergonhado diante do povo, ele puxa a capa de Samuel, a capa rasga e Samuel diz para ele, hoje Deus rasgou o reino das tuas mãos para sempre. Então nós vimos que Saul, por causa da sua ambição, do seu orgulho, da sua soberba, ele perdeu o seu reinado para sempre. Não que ele deixou de reinar, porque Deus, ele não se arrepende e não volta a sua palavra atrás. Saul continuou sendo rei, mas não um bom rei, e ele não teve sucesso em seu governo. E aí no capítulo 13 aparece Jonatas, o seu filho mais velho, e a Bíblia Sagrada nos permite conhecer uma das histórias mais lindas de amizade, de lealdade, que está registrado na palavra de Deus. E no capítulo 14 também, já aparece Jonatas na peleja em Miquimás. Deus abençoa Jonatas sobremaneira, ele ainda não conhecia Davi. E Deus o abençoa sobremaneira a vida de Jonatas e lhe dá a vitória. Estava apenas ele e o seu escudeiro. E eles venceram uma guarnição de filisteus de mais de 20 homens, subindo pelo penhasco. Ele fez uma prova com Deus. Nós conhecemos aqui, por intermédio da história, que Jonatas, ele era fiel a Deus e que Deus era com ele. E naquele dia, naquela batalha, Deus deu vitória para Israel e os filisteus fugiram porque Deus operou um grande milagre. A terra tremeu, tudo tremeu debaixo dos pés dos filisteus e eles começaram a combater uns contra os outros. Mas Saul, por falta de conhecimento, temor de Deus, de sabedoria para governar, ele proíbe que o povo coma até a tarde. E Jonatas, sem saber, ele toma mel e Saul toma conhecimento disso e ele quis matar o seu próprio filho, Jonatas, por ter desobedecido uma ordem real. Mas Jonatas é salvo pelo povo. O povo sabia que um herói, ele não pode morrer. E no ponto 2 e no ponto 3, a partir da afronta dos filisteus, Deus coloca o seu ungido na história de Israel. Jessé envia o seu filho mais novo, pastor de ovelhas, Davi cuidava das ovelhas do seu pai, Jessé, e o manda para a peleja para ver como seus irmãos estavam, para levar alimento para eles e para ver como que eles estavam e como que a guerra estava. E Davi, aquele jovem, ele descobre que para matar aquele gigante Golias haveria prêmios e Saul fica sabendo que ele quer combater o gigante. E você já conhece a história, Saul quer lhe dar roupa, ele não veste as suas roupas e Davi vence o gigante apenas com 5 pedras e uma funda, mas ele vai pelejar contra o gigante em nome do Senhor dos Exércitos. Ele chama o gigante de incircunciso, que afronta ao Deus de Israel, e Deus dá a vitória para Davi. E quando Saul chama para conversar, ele conta para ele, olha, eu matei um urso, matei uma ovelha defendendo as ovelhas, matei um urso, matei um leão defendendo as ovelhas do meu pai e eu acho que eu posso tentar. E ele foi em nome do Senhor dos Exércitos e Deus deu a ele essa vitória. E quando Davi termina a sua conversa com o rei Saul, Jonatas estava presente, escuta aquela conversa. E com certeza Jonatas viu que a mão de Deus era sobre a vida de Davi. E depois desta conversa de Davi com o rei Saul, a alma de Jonatas se ligou à alma de Davi. E no segundo tópico da nossa lição, no ponto 3, o nosso comentarista ele vai abordar que grupos homossexuais eles distorcem este texto quando diz que Jonatas amou Davi. Vamos ler
na nossa lição o que ele quis dizer na verdade. Que grupos homossexuais procuram distorcer o sentido deste texto, quando a Bíblia diz que Jonatas fez aliança com Davi porque o amava com a sua própria alma e entregou a Davi suas vestes e equipamentos de combate. Eles fazem de forma desonesta e tendenciosa, afirmando que Jonatas sentiu atração sexual por Davi e que ambos deram início a uma relação homoafetiva. Nós sabemos que isso é incoerente, isso não condiz com a palavra de Deus, porque nós lemos lá em Levítico, na lei, que Deus abominava relações sexuais de pessoas do mesmo sexo. Em nenhum texto da Bíblia se diz que Jonatas desobedeceu a Deus e a sua lei. Ele sabia que se fosse homossexual, estaria cometendo abominação ao Senhor. O que eles fizeram de fato? Eles fizeram uma aliança espiritual e não uma parceria abominável aos olhos do Senhor. E somente a má fé de quem usa a palavra de Deus para justificar os seus pecados pode afirmar tamanha incoerência e tamanho disparate a respeito da amizade e do amor fraternal que envolvia Jonatas e Davi. E em Provérbios 18, 24 fala que existem amigos que são mais chegados do que o irmão. E nós também vemos que na palavra de Deus, está na nossa leitura diária, que Jesus Cristo era amigo de Lázaro. E Jesus Cristo também é o nosso amigo. E boas amizades, boas relações, nós devemos cultivá-las e mantê-las com lealdade e fidelidade. Veja só, se Saul tivesse sido um bom rei, claro que Jonatas seria o herdeiro do seu trono. E Davi certamente seria o segundo no reino de Israel. Mas como Saul não foi um bom rei, nós já falamos, Deus escolheu Davi, outro rei, e ungiu no seu lugar. E a amizade de Jonatas e de Davi, ela era recíproca. Os dois amavam entre si. Agora, a tendência seria inversa. Jonatas seria o segundo no reino de Davi, foi isso que ele propôs, nós vamos falar um pouquinho mais à frente. E como isso traria problemas políticos, para quem entende de política e de sucessão política, sucessão de trono, nós sabemos que isso ia trazer problemas políticos e violência entre o povo, porque alguns iam ficar do lado de Davi, outros iam ficar do lado de Jonatas, e o povo ia combater entre si para ver quem ia vencer. O melhor amigo de Davi, ele teve que perder a vida para que este fosse rei, como Deus havia decidido. Mas Jonatas, ele preferiu esperar a vontade de Deus e que as coisas acontecessem como Deus planejou. É claro que Jonatas, ele não foi rei justamente por culpa do seu pai, por causa das transgressões do seu pai. Quanto a isso, nós não temos dúvida nenhuma. Mas na Bíblia Sagrada, em tempo nenhum, Jonatas culpou seu pai por não herdar o trono, por ter perdido o reino, por causa das atitudes erradas de Saul. Pelo contrário, Jonatas foi fiel a seu pai. Jonatas foi fiel a seu amigo Davi. Jonatas, ele não teve o pai que ele queria ter, mas Saul teve o filho que todos os pais desejariam ter, ou desejam ter. Jonatas era um homem humilde. E quando nós falamos de humildade, humildade não tem nada a ver com uma pessoa incapaz, sem valor, desprezível, menor do que as outras, não. Que é um exemplo maior de humildade do que do nosso próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. No entanto, ele foi o maior de todos os seres humanos deste planeta. Jonatas foi tão humilde, que certa vez ele disse a Davi: tu reinarás sobre Israel. O Espírito de Deus já tinha falado com ele que Davi seria o rei de Israel. E eu serei contigo, o segundo. Está em 1 Samuel, capítulo 23, verso 17. Jonatas foi um grande líder, um grande empreendedor, um exemplo, um soldado corajoso, não teve medo, não tinha medo de morrer e de defender a sua nação.
capaz de enfrentar milhares de inimigos com apenas um escudeiro. Mas ele confiava em Deus. E a estratégia que ele teve para vencer aquela guarnição foi uma estratégia vinda de Deus. E, ao mesmo tempo, ele foi um filho exemplar e um amigo inseparável de Davi e um grande adorador de Deus. Ele tem exemplos maravilhosos para os nossos dias atuais. Se Jonatas tivesse o mesmo caráter de seu pai Saul, ele teria odiado o homem que Deus tinha escolhido para ser o sucessor de seu pai. De uma perspectiva política, se ele olhasse para Davi de uma perspectiva política, é claro que ele ia odiar Davi. Por quê? Porque ele estaria tomando o seu reinado. Ele estaria tomando o seu trono. E Saul, ele se preocupou com essa ameaça iminente e lançou uma campanha para matar Davi e segurar o trono para Jonatas. Ele disse para seu filho Jonatas: pois enquanto o filho de Jessé viver sobre a terra, nem tu estarás seguro, nem seguro o teu reino, pelo que manda buscá-lo agora, porque ele deve morrer. Está em 1 Samuel capítulo 20, versículo 31. Mas Jonatas recusou assassinar Davi, e Saul ficou muito bravo com seu filho e tentou matá-lo dentro da tenda com uma lança. Jonatas não compartilhou do ódio ambicioso de seu pai. Pelo contrário, ele fez amizade com Davi. Ele fez uma aliança espiritual com Davi. Ele viu a diferença entre o seu pai ciumento e seu amigo, que era temente a Deus. Davi era um homem de grande valor. E quando Jonatas defendeu o seu amigo das agressões do rei, ele mostrou uma qualidade de grande importância. Ele valorizava os princípios do certo e do justo. Então, quando Jonatas defendeu seu amigo das agressões do rei, ele mostrou uma qualidade de muita importância. Ele valorizou os princípios do certo e do justo acima de qualquer relacionamento interpessoal, com esposa, com marido, com filhos, com amigos. O que nós precisamos é amar a Deus sobre todas as coisas. E Jonatas nos deu esse exemplo maravilhoso, né? A nossa amizade com outra pessoa, o nosso relacionamento com outra pessoa não pode ser maior do que o nosso amor por Deus. Nosso respeito para com Deus deve ser maior do que qualquer laço entre os seres humanos. O melhor amigo que nós podemos ter é aquele que ama a Deus acima de todas as coisas, né? O marido ideal, a esposa ideal é o que tem esta qualidade. E o que Jonatas ganhou com a sua fidelidade a Davi? Se nós formos avaliar em termos benéficos de imediato, Jonatas parece que ele ficou do lado errado, mas nós sabemos que não, né? Ele morreu jovem na mesma batalha que tomou as vidas de seu pai e de seus 2 irmãos. Mas Jonatas não manteve a sua amizade com Davi para benefício próprio. O interesse dele era o bem do povo, era que a vontade de Deus fosse cumprida. Ele amou o seu amigo e foi fiel a ele e à justiça. E nós sabemos que Deus paga aqueles que agem com lealdade e com justiça. E, infelizmente, existem pessoas egoístas, que elas só relacionam com as pessoas, ela só tem amizade com as pessoas se ela for ter algo em troca, se ela for receber algum benefício daquela amizade. Existem pessoas que não sabem amar, como Jonatas amou, e acabam decepcionando, né, aquelas pessoas que se relacionam com elas. Talvez você tenha uma história de decepção, de amizade, a pessoa te traiu, não foi sincera, não foi leal, não foi justo com você, né? Mas vamos aprender com Jonatas neste domingo. E apesar de sua morte precoce, Jonatas ganhou um lugar importante na história. Estamos falando dele hoje, né? Seu nome aparece diversas vezes nas Escrituras Sagradas. E quando eles fizeram aquela aliança espiritual e de amizade, eles fizeram um pacto, que o que ficasse depois do outro, um ia cuidar da sua descendência, né? Eles fizeram uma aliança. E Davi, depois disso, ele pagou com aquele pacto, ele pagou aquela promessa. Ele procurou, está lá em 2 Samuel capítulo 9, versículo 1. Resta ainda porventura alguém da casa de Saul para que eu use de bondade para com ele, por amor de Jonatas? A aliança dele era com Jonatas, não com Saul.
né? Era um pacto que eles dois tinham feito. E nós já conhecemos a história que um filho de Jonatas, que sobreviveu com 5 anos, quebrou os pés, ficou coxo, Mefibosete, ele foi apresentado ao rei e Davi mandou buscá-lo numa carruagem e ele foi para a casa real e se assentava na mesa real e comia dos mesmos manjares do seu rei. Por amor de Jonatas, Davi deu um lugar para ele na mesa do rei. Então, mesmo se as escolhas de Jonatas não trouxeram nenhum benefício para a sua própria família, mesmo se essa amizade não tivesse trazido benefício nenhum para a sua família, ele foi fiel a Deus e fiel ao servo ungido por Deus chamado Davi. Ele contribuiu para o cumprimento do plano de Deus, pois um dos descendentes de Davi foi o próprio Messias que oferece salvação a todos. E nós sabemos que Jonatas estava por trás dos bastidores. Nós sabemos que uma grande empresa, um grande empreendimento, um show, um teatro, sempre tem alguém por trás dos bastidores que faz com que aquilo aconteça. E Jonatas estava por trás dos bastidores. Foi escolhido por Deus para preservar a vida de Davi. O papel principal dele era preservar a vida de Davi, para que no futuro Davi fosse ungido o rei de Israel. E ele salvou a vida de Davi várias vezes, planejou a fuga de Davi para que seu próprio pai não o matasse, né? À distância ele monitorava as ações do seu pai para que Davi não fosse morto. E ele sabia que pela tradição ele deveria ser o rei, mas ele queria estar dentro, no centro da vontade de Deus. E Jonatas deixou seu orgulho de lado e foi seguir os planos de Deus. E era a vontade de Deus que Davi fosse o rei. Por quê? Porque a questão não era entre Jonatas e Davi, mas entre Saul e Davi. Hoje nós podemos dizer Jesus, filho de Davi. Como seria a expressão se nós tivéssemos de dizer Jesus, filho de Saul? Que imagem, né? Que vida pregressa que ele teve e que não fazia jus ao nosso Salvador. E Deus, ele sabe todas as coisas, né? E Deus colocou Jonatas para que esse plano fosse concretizado. O problema era que Saul não era digno de ser progenitor de uma linhagem real. E se Jonatas trabalhasse contra Davi, né? E se seu orgulho, a sua soberba, o seu desejo de ser rei, se ele trabalhasse contra Davi, será que teria dado certo? Teria dado certo, porque os planos de Deus, eles não podem ser frustrados. Talvez você não queira fazer parte deste plano, mas com você ou sem você, os planos de Deus, eles vão acontecer no mundo, na vida das pessoas. E Jonatas nos dá o exemplo de estar no lugar certo, de estar do lado certo. Se eu fizer ou não fizer, nada vai mudar os planos de Deus. Ele escolhe o outro, assim como ele fez com Davi, né? Com Saul não deu certo, mas com Davi Deus sabia que daria certo. E Deus faz tudo para favorecer os seus planos. E Deus usou Jonatas para que seu plano fosse cumprido. E Jonatas, ele era tão humilde que ele queria continuar trabalhando com Davi depois que Davi fosse rei. Ele queria ser o segundo. Era um plano altruísta dele, querer ser o segundo de Davi. Ele era humilde, né? E que amizade fantástica desses dois. Não puderam reinar juntos, mas no milênio eles assim farão. E nós também, com certeza. E aí você pode pensar, mas a vida não é justa? Ele foi um homem tão bom, né? Deus deu vitória para Israel uma vez com ele e seu escudeiro, e depois Israel estava com seus milhares, e no mesmo dia morreu Saul, Jonatas e os seus 2 irmãos. Não é questão de justiça, não é questão de nós acharmos que ele merecia algo melhor. O que aconteceu aqui? O que aconteceu de errado que agora ele não sobreviveu? Olha, nós não sabemos o que aconteceu, mas o que nós sabemos é que Jonatas tem o seu nome escrito no livro dos Salvos, assim como João Batista, como Jó.
E como Jesus, neste mundo, não se espera justiça. Né? Não acha que aqui nós sempre vamos ganhar, que aqui nós não vamos sofrer, que aqui nós não vamos ter dificuldades. Basta nós lermos o capítulo 11 da carta aos Hebreus, né? Ao longo da história, milhares de bons servos de Deus tombaram, mortos, depois de muito sofrimento. Eles foram fiéis a Deus, mas escolheram sofrimento e vida difícil. E às vezes, Deus protege seus filhos nesta vida aqui, às vezes, mas nem sempre isso acontece, né? Nós conhecemos tantas histórias tristes, fatídicas, mas pessoas fiéis a Deus, e é o que nós precisamos ser, fazer parte dos planos de Deus. No entanto, Ele sempre vai proteger os seus filhos da morte eterna, a não ser que eu ou você não queiramos viver eternamente ao lado de Deus. Portanto, se a vida for difícil para nós aqui, por esse motivo, não desanime e não perca a sua vida eterna. Vamos seguir o exemplo de Jonatas. Estar do lado eterno, estar leais a Deus, estarmos firmes com Deus e fazer parte dos planos de Deus, porque na eternidade a vida vai ser boa para sempre. Amém? Que Deus em Cristo continue te abençoando. Se você gostou, dá um curtir, se inscreva no meu canal, você vai receber semanalmente as aulas. E eu fiz umas pesquisas, né? Porque o nosso comentarista, ele falou tudo na nossa lição. Então, fiz algumas pesquisas para nós acrescentarmos e enriquecermos a nossa aula. No site Nova Terra com Jesus, no blog Estudo da Bíblia e em outras fontes também. Então, que Deus em Cristo te abençoe, fique com Deus, um abraço e até a próxima aula.